gente teve um ataque aos dados enfim, Bem, deixa eu primeiro começar aqui. Claro. É mais importante, é uma questão humanitária. Tivemos há aproximadamente 48 horas, basicamente uma catástrofe no sul da Bahia e norte de Minas. Em torno de 55 municípios foram atingidos. Tem mortes, infelizmente. Destruição de obras viárias, residência. De imediato, determinamos ao ministro Rogério Marinho e João Roma a assumir a vanguarda do que pode ser feito pelos nossos irmãos, bem como também o ministro Braga Neto. O Exército já faz um levantamento do que aconteceu na área. Estamos prontos a colaborar. Precisamos ser provocados pelo respectivo governador ou prefeito. Rogério Marinho já orientou os seus prefeitos. Em praticamente todos os municípios já declararam estado de calamidade por decreto. O decreto já chegou ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E o Rogério Marinho já fez publicar em Diário Oficial da União o reconhecimento. Isso volta aos prefeitos, volta aos prefeitos, e eles indicam agora dentro do seu município se foi geral ou parcial, para que essas pessoas possam, então, no prazo máximo de 5 dias após sermos comunicados, liberados pela Caixa Econômica Federal, recurso do FGTS. Chegou aqui o ministro da Defesa, como disse para vocês, ele pode complementar. O que o Exército pode colaborar é nesse momento, e colaborar é a partir de ontem. Aguardamos apenas a provocação por parte dos seus prefeitos ou governador de estado. Ainda não houve contato do governador? Governador não. Comigo não. Nenhum dos dois, nem Minas, O nem Zema é Bahia. parceiro, é aliado, tá? Eu devo falar com ele daqui a pouco. A da Bahia não teve nenhum contato ainda. Quanto à liberação do assunto, presidente? Isso Pode falar do Exército, das Forças Armadas. As Forças Armadas. As forças já receberam as portarias que saíram do Ministério do Desenvolvimento Regional, que dão amparo, porque as forças precisam de amparo para poder atuar na questão de apoio à defesa civil. Os reconhecimentos estão sendo feitos, tá? Não só pela força, mas cada ministério tem o seu papel. Tá? O Ministério da Infraestrutura vai ver as pontes também, as forças, as engenharias nossas estão em condições de apoiar. Já tem helicópteros pré-selecionados caso haja necessidade, e as tropas nas proximidades já estão preparando os reconhecimentos naquilo que forem solicitados. Eu falei por alto, né? O Pedro pode falar melhor do Fundo de Garantia. A Caixa Econômica Federal, como sempre, está preparada para fazer o pagamento do FGTS. O que precisa acontecer? Um pedido do Ministério do Desenvolvimento Regional, que já foi realizado, e das prefeituras indicando os bairros, porque ou é toda a cidade ou é alguma parte. Ao fazer isso, nós pagamos em até 5 dias, utilizando a agência, lotéricos, correspondentes ou o aplicativo Caixa Tem. Mas já está tudo preparado, então em até 5 dias, após a indicação pelas prefeituras dos locais, nós realizamos o pagamento até 6.220, ou seja, o saldo que existe do FGTS até 6.220. Rogério Marinho teve dificuldade de pousar sua aeronave na região, mas amanhã estará lá, né? Ou pousando a sua aeronave, tempo permitir, ou por outro meio de transporte disponível. Presidente, está previsto algum tipo de liberação de recurso financeiro para essas áreas atingidas? Olha, nós fazemos obras, né? De recuperar o que foi destruído. Recurso havendo para tal, isso vem pela Defesa Civil. Esse recurso que é disponibilizado. Não tem muito, mas o que tivermos liberaremos, porque eu vi as imagens, né? Chegaram imagens também. Realmente uma coisa anormal que aconteceu lá. Pela Caixa Econômica Federal, nós temos linhas, além do FGTS, nós temos linhas para estados e municípios. Ano passado, nós emprestamos para mais de 650 municípios. Então, existe a possibilidade, pela Caixa Econômica Federal, além do FGTS, de linhas específicas. Nós já estamos analisando as situações financeiras dos municípios e estamos preparados, reforçando. Importante essa relação dos municípios com a Caixa. Eu já enviei também, conversei com o presidente, nossas equipes, 2 vice-presidentes, na verdade 2, porque são 2 mulheres,
com as equipes. Uma, inclusive, esteve há 3 dias atrás, falou com o presidente. Então, na verdade, a Caixa, de novo, ajudando a população brasileira. Além do Rogério Marinho, o ministro João Roma, que é da Cidadania, também está na região. Presidente, ontem a gente teve aquele problema no site do Ministério da Saúde. O governo já sabe o que aconteceu, já tem informação dos danos. Eu sei que houve um ataque lá e estamos aguardando aí o que pode ser feito para recuperar isso daí. Até que ponto ocasionou um problema sério para a saúde. O adiamento das medidas sanitárias. Isso aí depende lá deles lá. Senhor presidente, podemos falar sobre a formatura de hoje? Pode 197 novos oficiais para a Marinha do Brasil vem com certeza aumentar e fortalecer ainda mais a proteção da nossa nação. Além do mais, né, aqui a Escola Naval é a primeira universidade brasileira. Aqui, então, lá atrás, muitas personalidades brasileiras, ou melhor, todas, né, que não vieram formadas lá de fora, foram formadas aqui dentro. Então, é uma escola de tradição, de formação, sangue novo para todo o Brasil. E todos nós ficamos felizes, porque sabemos que esses jovens foram muito bem preparados e nos ajudam muito na manutenção da democracia e na luta pela nossa liberdade. Inclusive vocês na imprensa, que espero, né, gostaria que tivesse um trabalho melhor por parte de vocês para cumprir dispositivos constitucionais e garantir, então, o direito de expressão que é muito atacado no Brasil. Isso é comum, quem ataca é o Poder Executivo. Aqui acontece exatamente o contrário. É o Poder Executivo que luta por democracia e por liberdade de expressão. Presidente, com relação à quarentena dos estrangeiros quando vêm aqui, existe alguma possibilidade de uma possível sobrecarga do nosso sistema de saúde, uma vez que eles podem ou se contaminar na chegada ou até mesmo aqui no país? Eu te respondo, os que são vacinados contra o vírus, me responda para mim. Sim, né? Sim. Transmite o vírus? Sim. Menor, pode. né? Não, isso é você que está falando. Isso é você que está falando. É sempre essa historinha. Então o cara contaminado, ele não procura o médico exatamente porque você está repetindo isso, com todo respeito, repetindo isso. O que eu recomendo, conversando com autoridades sanitárias, qualquer cidadão contaminado, vacinado ou não, procure o seu médico. E o médico tem que ter o direito à liberdade de medicar o seu paciente, mesmo sabendo que tem muita coisa ainda que não existe qualquer comprovação científica. Repito para vocês. Na Guerra do Pacífico, o homem, né, que a mulher não ia para a guerra naquele tempo, voltava ferido e não tinha sangue. O que os médicos naquele momento começaram a fazer para substituir o sangue? Água de coco na veia do ferido. Foram salvos. Se fosse esperar a comprovação científica, dezenas, centenas ou milhares teriam morrido. Então, uma situação como essa, que pouco ainda se sabe sobre o vírus, devemos respeitar a autonomia do médico. Isso que eu sempre falei. E fui duramente atacado. E agora, publicamente, tomei hidroxicloroquina e se me contaminar de novo, tomo outra vez. Me senti bem no dia seguinte, não sou eu. Milhares de pessoas fizeram a mesma coisa. Cadê o remédio? Por que tanta preocupação apenas com a vacina? Apenas com a vacina. Por que não o remédio? Porque é barato? Ou estamos aguardando chegar um remédio caríssimo para dizer que ia ser bom? Então, pessoal, respeito à autonomia do médico. Isso prega o presidente do Conselho Federal de Medicina, que eu recomendo a você da imprensa. Vamos conversar com ele. E não conversar com o Renan Calheiros, Omar Aziz, ou ouvir William Bonner falar no Jornal Nacional que isso não serve, aquilo outro serve. Nós disponibilizamos quase 400 milhões de doses de vacina. E foram compradas a partir do momento que foram disponibilizadas. Então, mente descaradamente quem fala que o governo não comprou a vacina no ano passado. O ano passado não tinha uma só dose à venda. A primeira dose foi aplicada no início de dezembro no Reino Unido. Nós, por volta de 40, 50 dias depois, começamos a aplicar a primeira dose aqui. Investimos maciçamente nisso. Quem comprou todas as vacinas foi o governo federal. E digo a vocês, a grande bronca na CPI para comigo é porque o senhor Omar Aziz, o irmão do Renan Calheiros, Renildo Calheiros, e o relator do MP na época, o senhor Randolfo Rodrigues, queriam que qualquer prefeito ou vereador pudessem comprar vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Se roubaram tanto, como vem comprovando a CPI lá do estado do Rio Grande do Norte, imagine se isso eles pudessem fazer. E eles gastaram dinheiro com vacina que não foi reconhecida ou certificada pela Anvisa. O governo federal fez a sua parte com o Pazuello
e depois agora com o Queiroga, no tocante à vacina, somos dos países mais avançados, não só em quantidade, bem como em quantidade também proporcional. Então fizeram a nossa parte, não faltou recurso. Gastamos no ano passado mais de 700 bilhões em combate ao coronavírus. Ninguém no mundo fez um combate tão efetivo como nós. A resposta está aí. Bem como atendemos o auxílio emergencial, que de forma irresponsável decretaram o lockdown, mandando 38 milhões de famílias, no primeiro momento, ficar em casa. E não tinham qualquer renda, porque eram informais. Trabalhavam de manhã para levar comida para sua família à noite. Não é o governo federal criar o auxílio emergencial. Naquele momento, que eu considero que foi a mão de Deus que nos eliminou, o Brasil estaria num caos, que o povo com fome iria às ruas. E nós não tínhamos efetivo para combater esse caos. Agora, um caos proporcionado pela fome de forma irresponsável, com lockdowns, com aquela máxima, né? Fica em casa que a economia a gente vê depois. Isso aconteceu e nós conseguimos, mesmo não tendo a oportunidade de conduzir o combate à pandemia de forma efetiva, porque o Supremo Tribunal Federal delegou para estados e municípios a palavra final, nós fizemos a coisa certa. E muita gente fora do Brasil já reconhece esse nosso trabalho aqui. Presidente, mas em relação à retomada das medidas sanitárias, né? O senhor falou... Enfim, retomada das medidas sanitárias. Olha, foi adiado, eu vou falar o que falava desde março do ano passado. E vocês me criticaram. Dos turistas, e vocês me criticaram duramente. Lamentamos as mortes, mas temos que enfrentar o problema. Sempre disse, devemos combater o vírus, né, e combater o desemprego. Já o Omicron já está aqui no Brasil. Isso é uma realidade. Não tem como você falar, vamos bloquear os voos de tal país para cá, a não ser que seja vacinado. Repito aqui, vacinado contrai o vírus? Vacinado transmite o vírus? Vamos nos preocupar sim, mas com racionalidade. Não podemos quebrar a economia. Esses voos não é turista apenas, né? É voo de negócio, de serviço. Eu, quando viajei agora, me exigiram o quê? PCR. Não só no Emirados Árabes, Bahrein, Catar, também Itália. Sem problema nenhum. Por que criar problemas aqui? Vamos fazer, depender de mim, teria apenas o PCR. É mais efetivo do que a vacina. Porque a vacina não impede que se contamine e que se transmita o vírus. Então, se os voos todos, pelo mundo todo, né, só quem está vacinado pode andar pelo mundo, por que o mundo está se contaminando? A quarentena, o senhor acha que é razoável? 5 dias, eu não acho nada aquilo. Quem decidiu foi o Ministério da Saúde. A saúde que decidiu os 5 dias. A palavra final, chegaram para mim, entrou lá a vacinação, né, que por mim nem entraria a vacinação, teria apenas o PCR. A vacinação não impede o contágio. Ok? Um caso está sendo estudado agora. O deputado Hélio Lopes, conhecido como meu irmão, está baixado no hospital. Está sendo embolia, está sendo investigado. Parece que é efeito colateral da vacina, parece. Vamos aguardar, né, a conclusão. Um médico meu, a semana passada, estava abalado, que uma irmã dele tomou e estava com trombose também. Então tem acontecido efeito colateral. E olha uma coisa, vocês da empresa já leram a bula dessas vacinas? Na Pfizer, por exemplo, para vocês, continua escrito lá. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós nunca proibimos ninguém tomar vacina. Muito pelo contrário. Hoje em dia, se alguém não tomou vacina, pode ir no posto que está lá à disposição. Agora, a liberdade é acima de tudo. É injusto o que vem acontecendo com certas pessoas pelo Brasil. Alguns estados, aí, governador, né, achando que ele é o ditador, o dono daquele pedaço é ele. Não é assim, não. Agora, cuidado com isso. Quem abre mão de parte da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem uma coisa ou outra. A vacina está à disposição de todos, mas a liberdade é acima de tudo. Posso ir embora? Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para apurar uma declaração do senhor. E ontem o ministro Barroso disse que instituições de Estado estão sendo cooptadas. Acabou aquela trégua entre o Executivo e o Supremo Tribunal Quanto é que Federal? eu briguei com o Supremo Tribunal Federal? Toda semana tem uma ação sempre dos mesmos, né, contra o governo federal.
Mas, presidente, Que problema eu tenho com o Supremo Tribunal Federal? A informação de que vacinação poderia aumentar ou propulsionar a contaminação pela AIDS. Onde você tirou a informação que quem toma vacina não contrai o vírus? Não, aqui, eu estou perguntando a você, estou te respondendo com a pergunta. Ou acho que você tem direito de perguntar e eu responder. A relação aqui é de... Aí você está dizendo. Não, existem estudos. Esse que você estuda onde? Você que está dizendo. É você que está dizendo. Olha, se contrai e se transmite, não tem menos ou mais. Transmite. A quantidade viral não tem nada a ver. Você já tomou vacina? Parabéns a você. Quem forneceu, quem comprou a vacina para você? Quem comprou a vacina para você? Quem comprou a vacina para você? O governo federal. Tudo bem. Então ninguém aqui pode reclamar de não ter tomado a vacina. Eu não vou perguntar porque vocês não vão responder. Alguém não deve ter tomado a vacina aqui. Mas o senhor tirou Eu estou perguntando a liberdade. da ligação da AIDS com a vacina. Qual é a fonte? Parabéns pela pergunta. Publicação da revista Exame. Eu não foi eu que inventei isso aí. Eu li aquilo. Olha aqui uma informação da revista Exame. 2 dias depois, a Exame tirou aquela matéria do ar. Eu li apenas a manchete da matéria. Ok? Mas o Ministério da Saúde, qual é a posição do Ministério da Saúde em relação a isso? Pergunta por Queiroga. Eu li uma matéria de vocês. A Exame retirou do ar a matéria. E impressionante, fala isso, né? A matéria antiga, e depois diz que eu fiz um fake news em cima da própria revista Exame. Eu não estou aqui para tumultuar a vida de ninguém. Estamos mexendo com vidas. Agora, a informação não pode circular. Quem duvidar qualquer coisa de vacina é taxado como fake news, negacionista, terraplanista, né? Ou jornalista da Folha. Tá? É impressionante isso aí. Bem, mais uma pergunta inteligente aí, eu posso ir embora. Ao mesmo tempo que o senhor defende, aqui o senhor falou que o governo federal comprou as vacinas, ao mesmo tempo o senhor lança essas dúvidas em relação à vacina. Eu lanço? Em relação à AIDS. Eu lancei. Eu acabei de falar que li a matéria. Procura a revista Exame. Sim, mas o senhor procura a revista Exame. O senhor é o presidente da República. O senhor é autoridade. E você é um jornalista, você tinha que ter compromisso com a verdade. Mas não, eu quero conversar mais contigo. Li uma matéria de vocês, ok? E outra, a matéria de Exame foi calcada num estudo científico lá atrás. Não foi da cabeça de um jornalista. Pessoal, obrigado aí.